como é a casa de Michelle Obama em Martha's Vineyard por dentro. Então, eles têm lá 20 milhões de dólares numa casa à beira do mar, porque é uma ilha, pelo que eu vi. E, mas a água não vai subir? Não vai subir a água. Quando chover, tiver um furacãozinho, mas lá não vai dar, porque eles controlam. Desculpa, hein? Então, lá. Então, porque os gigantes da mídia social estão lutando para sufocar o discurso a cada ponto. Por quê? Porque o discurso tem que ser controlado para que o sistema domine completamente a mente e está dominando com facilidade. Porque as empresas de hospedagem na web estão fechando plataformas massivas que defendem a liberdade. Bom, porque é um treinamento para que as pessoas não mais se expressem. Por que estão falando em reconstruir, build back better? Reconstruir melhor? Então, significa, na verdade, detonar as coisas para fazer um novo sistema. Então, o capitalismo das partes interessadas. Por que a mídia presta mais atenção no tweet do Donald Trump do que a uma multidão queimando uma delegacia de polícia ou a manifestantes que tomam conta de quarteirões inteiros da cidade de dia cada vez? Então, nós temos hoje os imigrantes tomando nas cidades do interior americano, no centro americano, tirando as pessoas de dentro de suas casas, botando elas para fora a pancada, entrando nas casas delas e ficando lá. Isso ocorre na Europa também, e não está na mídia. Mas os caras que entram em Nova York roubando todas as lojas, levando tudo, e a polícia não aparece, né? Eles entram de bando, encapuzados, enchem suas gôndolas de cor, tiram as coisas das gôndolas, enchem os seus carrinhos e saem felizes, e a polícia nunca chega, né? Então, isso não está na mídia, tá? O tweet do Donald Trump, né? Então, por que não podemos mais ter um diálogo honesto? Porque o discurso político se tornou tão vitriólico. A história da cadeira. Tudo isso é encenação entre as partes, pré-acordado, cadeirada ou não, tá? Então, por que a Kamala às vezes parece uma idiota e às vezes ela sai melhor? Isso aqui é um discurso, agora ela está cada vez mais idiota, né? Por quê? Porque o sistema vai estudando as cabeças das pessoas, o estudo e o resultado dos efeitos que causa é tão ou mais importante quanto o resultado em si. Porque o resultado será aquilo que eles querem. Tanto faz. Mas o fato deles poderem estudar as pessoas e verem o que está dando como resultado é ouro para eles. Porque informação é ouro. E aí eles vão introduzindo as memórias e apagando as memórias e condicionando. Então, para alcançar um melhor resultado, o mundo deve agir em conjunto e rapidamente para renovar todos os aspectos de nossa sociedade e economias, diz o Klaus Schwab, da educação aos contratos sociais e condições de trabalho. Em suma, precisamos de uma grande redefinição do capitalismo. Aí vem o John Kerry, sim, isso vai acontecer. E acho que isso acontecerá com maior velocidade e intensidade do que muitas pessoas podem imaginar. Claro que está acontecendo com grande velocidade e intensidade, porque ninguém está contra. Então, essas mensurações que eles estão fazendo com esses jogos todos, para ver a aceitação. E a aceitação está maravilhosa, né? Linda. Então, para alcançar um resultado melhor, o mundo deve agir em conjunto. Já falei, então, estamos repensando completamente as ferramentas da política econômica e por aí vai. Então, o segredo de entender o reset é saber como reconhecer o veneno. O meu papel com vocês é fazer vocês reconhecerem o veneno, porque nós estamos indo para o caminho da servidão, como aqui o livro de Hayek, escrito durante a Segunda Guerra Mundial, também fazia parte do sistema, direita, esquerda, todos eles. Não faz diferença nenhuma, né? Todos eles com os seus papéis distintos para obedecer.
e nos dar sempre visões de esperanças ou de modelos que, no final, levam à mesma coisa, porque o liberalismo leva à possibilidade de criar esses grandes poderosos que depois se juntam e, então, tomam tudo, né? Então, nós temos aqui a bomba da dívida global de 100 bilhões e seu risco de choque financeiro. Então, tudo sendo criado para ir quebrando cada vez mais, que está nesse livro, Dark Future. Inclusive, só pincelar, porque agora a gente vai entrar na parte que eu quero que vocês prestem atenção. Se você está dormindo, levanta, dá uns pulinhos, toma um cafezinho, ou dá uns tabefes na cara, faz qualquer coisa para acordar, porque é agora que eu preciso que você preste mais atenção, né? Então, nesse livro, ele fala o quê? Do novo perfil para a sociedade, né? A grande narrativa, que é essa que introduz a inteligência artificial e o sistema todo robótico que toma conta, e o simbiótico humano com máquinas. Então, tudo começa a partir da informação, o banco de dados, a gente vai receber o banco de dados que eles querem, e essa onda de promessa de evolução nos levará à pergunta que o humano se perde. E o que significa ser humano? Então, se as empresas de inteligência artificial, como diz aqui no technocracy.news, se as empresas de IA estão tentando construir Deus, e isso é verdade, vai falar na sua cabeça, elas não deveriam obter nossa permissão primeiro? Mas, já obtiveram. As pessoas estão usando todas essas coisas do chat GPT e utilizando as ferramentas, utilizando tudo que o sistema está dando, porque elas estão deixando de pensar. E deixar de pensar é muito bom, sendo que alguém lhe diga o que fazer. Então, vamos lá, a parte que é mais importante, que não vai ser muito longa, né? Já fui a parte mais longa, agora é uma sedimentada importante. Então, entenda, isso aqui é uma visão neurocientífica de uma realidade dentro do seu cérebro. Então, isso aqui é o método da integração da escola pitagórica, foi da história, uma análise do status quo, uma análise da sociedade e da condição geopolítica atual para a condição humana, tá? Então, o plano mestre qual é? A destruição da memória autobiográfica. Então, essa memória autobiográfica está dentro do seu sistema límbico cerebral, venho explicando isso de 2020, no curso 2025, evoluindo no 2034. Então, você tem que entender que há um processador de tempo e espaço. Está nessa região do cérebro. Então, você tem uma área que processa e te diz: eu estou aqui, o que é o aqui, baseado na informação que eu tenho. Então, o aqui se altera em relação à informação que ele carrega. Não é à toa que essa é a área que o Alzheimer ataca e destrói. É a memória autobiográfica, isto é de propósito. Entenda. Tá? Quer entender isso? Já falei o nome desses 2 cursos, mas venha pelos anteriores, Memory e o curso que fala do Menopause Brain. Todos esses são muito importantes para você entender o que estão fazendo com o nosso cérebro, mas entre pelos cursos da área de saúde, começando pelo Healing, né, para você ter todos eles e poder entender melhor. Então, diz lá, o que é ruim é um clima que permite ansiedade, no qual outros deliberadamente despertam ansiedades gerais para seus próprios propósitos, porque essa ansiedade geral come essa área do cérebro, que é a área das memórias de espaço temporal e de identidade singular, do eu sou diferente de você, porque me baseio nisso, naquilo e no outro. Então, quando você não pode mais ser diferente de mim,
Porque o discurso do eu acho é proibido, o eu sou diferente não pode. Você tem que se encaixar na normalização. Eu tenho um outro curso chamado Novo Normal, que vocês também deveriam fazer, quem não fez. Então, esse tipo de coisa destrói a área de processamento espaço-temporal, identificação da persona. E ela se torna um zumbi. Vocês vão entender. Então, o medo come a alma. Transtorno de estresse pré-traumático, que é o que nós temos. Então, nós temos um estado crônico de estresse pré-traumático. Então, essa guerra infinita, de novo, não é dos Avengers, essa guerra infinita, essa constância de terror, de insegurança, de medo, de ameaças com picos de pancadas maiores, destrói essa área do cérebro e te transforma em um zumbi. Então, o termo medo come alma, né, que tem a ver com o transtorno de estresse pré-traumático e também pós-traumático. Então, pré-traumático é quando não aconteceu ainda algo que te atingiu diretamente, mas o medo e a ansiedade geram o mesmo efeito do estresse pós-traumático, que é a pancada de você ter passado por exemplo, uma mulher, um estupro, aquelas coisas todas horrorosas. Então, com esse título de seu drama social em 1974, o falecido diretor alemão Rainer Werner Fassbinder, né, criou esse bordão, o medo come a alma. Se você tiver interesse, esse videozinho aqui é um resuminho dessa história, desse filme de 1974. É só uma referência. Então, o medo não é bom. O medo come a alma. E isso é explicado aqui, né? Então, não é apenas o revestimento do estômago que sofre de estresse crônico. A porta de entrada do hipocampo, que é o 1% do seu cérebro direito e 1% do seu cérebro esquerdo, que é o corno, literalmente, ele tem formato de chifre, né? Então, esses dois elementos estão dentro do sistema límbico cerebral e são os responsáveis, não só, mas são os principais pelo processamento espaço-temporal. Então, a porta de entrada do hipocampo para nossas memórias pessoais que definem quem somos também está diminuindo. Então, quando fala assim, as pessoas estão tendo cada vez mais demência, elas estão tendo essa área em redução. Então, tem a frontolateral, né? Porque aqui é a área de razão, as pessoas estão cada vez menos racionais, não conseguem julgar, então julgar é proibido. Então, se você para de usar razão e capacidade de discernir, pensar, chegar a conclusões, porque não precisa mais ou não pode, demência frontotemporal e a demência do hipocampo, que é a perda da memória autobiográfica.